Você precisa ter vontade, você precisa ter disposição, você precisa aguentar pancada, aguentar crítica, aguentar problema. Teve vários momentos que a gente não queria nem levantar da cama, de tanto problema que a gente tinha. Verdade. Mas é uma decisão, você precisa decidir sair dessa situação e mudar. E a gente decidiu esse ano que a gente vai fazer muitas coisas diferentes. Então, esse ano a gente já está fazendo um trabalho muito bom na escola e eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos. Que bênção, glória a Deus. Você falou algo aí, né, sobre desafios que vocês enfrentaram. Com certeza, nesse período, vocês devem ter enfrentado vários. Mas teve algum que mexeu muito com vocês? Que vocês possam dar um testemunho? Para quem está nos vendo em casa. Tem sim, com certeza tem. Pode falar. Não, pode você. Então, nós tivemos um grande desafio, né? Que foi um problema que a gente teve na empresa mesmo. E isso, assim... às vezes, eu acredito quando Davi estava para enfrentar o gigante Golias, né? O povo de Israel todo olhava para o gigante e falava, é impossível a gente resolver esse problema. Né? Então, tem situações na nossa vida que acontecem que parece que é impossível de você resolver. E isso traz assim, a Bíblia fala, né, que a gente não precisa andar ansioso, que a gente não precisa se preocupar, mas no natural, quando você está ali na situação, você esquece de tudo e você cai nesse problema e você se abala com isso, né? E nós vivemos um problema muito sério no Instituto, como Israel viveu com o gigante Golias, em que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, né? Mas a Bíblia fala que surgiu Davi, corajoso, para enfrentar aquele gigante. Mas por que ele enfrentou aquele gigante? Porque lá atrás, sem ninguém estar vendo, ele já tinha enfrentado outros desafios sozinho. Verdade. Ele já tinha matado um leão e já tinha matado um urso. Então, meio que ele já tinha alguma experiência, né, para viver aquilo. E, além de tudo, ele confiava no Deus Todo-Poderoso, né? Então, o que nos deu força para enfrentar esse desafio foi a volta para a igreja, porque nesse período que a gente estava enfrentando esse problema, a gente tinha saído da igreja. Olha só, tá vendo? E aí foi aí que foi a grande problema, porque assim, você na igreja, às vezes as pessoas falam assim, eu tô tendo um problema na igreja, vou sair da igreja. Eu digo a você, não saia. Por mais que você esteja vivenciando um problema, pode mudar de igreja, mas sair da igreja, como a gente fez, não faça. Porque você estando na igreja, você está sendo alimentado pela palavra. Verdade. E a Bíblia fala o quê? Que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor, né? Então, a palavra ela vai te dar sabedoria e entendimento de como você vai superar os desafios do dia a dia. Né? Porque Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Né? Então, não é porque você é crente que você não vai passar por situações adversas. Verdade. Mas, com a palavra, isso se torna muito mais fácil você superar esses desafios. E nesse período que a gente estava enfrentando essa situação, que foi uma situação judicial, a gente não estava na igreja. E aí a gente olhava para aquela situação como um gigante e pensava assim, acabou. Nós não vamos ter como resolver esse problema. Nós não vamos ter como superar esse problema, então, assim, é o nosso fim. A gente pensava desse jeito, é o nosso fim, acabou pra gente. E foi uma situação tão difícil que Nara chegou a adoecer. Nesse período, ela teve crise de ansiedade, pensou até em se matar. Teve um momento muito difícil na nossa vida, e aí foi quando eu falei, Nara, a gente só vai sair dessa situação quando a gente voltar para a igreja. Nós não estávamos, assim, digamos, desviados, né? Mas a gente não queria mais. Teve uma decepção na igreja, a gente não queria mais estar na igreja, achava que toda a igreja era igual, né? E a gente entristeceu muito porque a gente servia, né? Fazia muita coisa. Então a gente optou por ficar em casa. Às vezes a gente ouvia um louvor em casa, uma palavra em casa e achava que estava tudo bem, né? Mas não estava. Quando veio a adversidade,
Aí é onde entra aquela palavra, né? Se você se alicerçar na rocha. Com certeza. Porque quando vier o vento e o vento soprar, se você não tiver alicerçado, você vai cair. Esse é um dos maiores enganos do inimigo, né? A gente falava assim, a igreja do lar. Vocês estão congregando? Não, nós estamos na igreja do lar. Esse é um dos grandes enganos do inimigo na nossa vida. Isso juntou também, né, com a época da pandemia, então todo mundo acabou ficando um pouco em casa. E aí essa situação ficou bem cômoda, né, pra gente, estamos em casa, né, ouvindo online e tudo, mas não é a mesma coisa. Não é. Jamais, não tem nem como O ambiente realmente, um ambiente, né, que da igreja que você vai, que tem uma unção específica para alcançar a sua vida lá no culto, não se compara a você estar em casa, né? E é interessante assim, Marquinhos, que muitos empresários, quando vivem uma situação, às vezes uma situação judicial, às vezes uma situação de dívida muito alta, o que eles pensam em fazer quando não há solução? Pular de uma ponte, se matar, né? Por quê? Porque justamente não tem essa proteção do Senhor, né? Não tem a palavra, porque independente do que aconteça, né? Paulo diz, olha, eu sei estar abatido como sei estar alegre, eu sei passar fome como sei ter abundância. Né? Então, independente do que esteja acontecendo, você tem que confiar no Senhor. A Bíblia diz que em Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se eu tivesse na palavra naquele momento, eu teria confiado no Senhor que a gente ia resolver isso. Mas aí a gente não estava, então a gente se desesperou, a gente não via saída. Só que aí quando a gente voltou para a igreja, as coisas começaram a clarear.